Fazer curadoria de conteúdo é um tema bem desafiante e se tornou pior com a pandemia e com o excesso de informação que nós estamos sendo expostos constantemente. Saber levar o conteúdo certo para sua comunidade e conseguir fazer o melhor apanhado do que você poderia entregar para ela é um processo difícil e que vai determinar a sua autoridade. Eu costumo dizer que curadoria de conteúdo é uma atividade ativo-passivo-ativo. Ela começa com uma escuta ativa, onde você vai escutar a sua audiência, escutar o seu público e entender o que eles esperam, o que eles estão desejando naquele momento. Passa para um momento passivo, porque eles vão te falar mais coisas que eles não esperam, mas que você vai ter que identificar que aquilo é necessário, que é uma demanda que não está sendo medida como dor, mas que está ali oculto. E passa de novo para uma parte ativa, que é a sua atualização, o quanto você consegue se atualizar em relação ao tema daquela curadoria, o quanto você acompanha o mercado e tenta entender o que pode estar acontecendo ou o que pode ser tendência daqui para frente, para você poder trazer também dentro dessa curadoria e completar o mix do seu evento ou do seu conteúdo. Quando você traz o que é esperado do público, você constrói credibilidade. Você mostra que você é capaz de entregar aquilo que é esperado. Quando você traz o que não é esperado, aquilo que você identificou que é necessário, você começa a construir sua autoridade, porque você mostra que você entende do tema e que você é capaz de trazer aquelas nuances que a sua audiência espera. Em ambos os casos, você precisa entregar qualidade. Você precisa buscar, obviamente, o melhor mix aí de palestrantes, painelistas e conteúdo da melhor forma possível que você tiver que entregar. E tem que extrair dessas pessoas que vão estar entregando conteúdo da melhor forma possível e tentando trazer alguma diferenciação. Então, tentando extrair daquele palestrante um conteúdo que ele não está acostumado a falar ainda. Tentar tirar dele o máximo possível. No momento que você começa a fazer o alinhamento do seu conteúdo, você precisa começar a decidir entre qual tipo de pessoa que você vai trazer, qual tipo de conteúdo que essas pessoas vão entregar. É bem comum você ficar na dúvida entre trazer uma pessoa famosa, aquela pessoa que está todo mundo esperando, ou buscar pessoas no mercado que são um pouco mais difíceis de encontrar, que não estão acostumados a palestrar ou que vivem um pouco mais fechados dentro dos seus universos corporativos. Celebridades, as pessoas aí que são famosas, que são grandes palestrantes, elas já não são mais tão difíceis de achar. Com o advento do online, você consegue agora de forma fácil acessar conteúdos que as pessoas fizeram. Então elas se tornaram muito mais visíveis, tem muito conteúdo delas gravado já, tem outros eventos chamando essas pessoas. E você precisa tentar sair desse comum, porque elas se tornaram comuns também, já que era inacessível, mas se tornou mais acessível e não tem mais o advento do presencial. Então você vai ter que cavar muito fundo para achar excelentes profissionais e que pessoas que não têm o costume de palestrar, que você vai ter que treinar, inclusive, vai ter que brifar muito bem e tentar extrair dessa pessoa conhecimento que nunca tinha sido extraído. E esse é o desafio da curadoria nesse momento. Como você acha essas pessoas? Você vai ter que realmente cavar mais do que você tinha que cavar antes num evento presencial, por exemplo. É importante também equilibrar o seu line-up. Então, num evento, como você tem que vender ingresso ou conseguir inscrições, mesmo que ele seja gratuito, você ainda assim tem que trazer um mix de celebridades, de pessoas aí conhecidas que vão ajudar a fazer a divulgação do seu evento. Eu costumo dizer que algo entre 20% e 30% é o suficiente para você conseguir atrair inscritos e o resto você tem que alinhar muito bem com o propósito do seu evento, com o momento que aquela temática está vivendo e com aquele conteúdo que o seu público espera, independente de quem vai estar entregando ele. Enquanto você está montando o seu conteúdo, é muito fácil se perder na agenda e tentar preencher buraco. Ou com quem a gente tem, que a gente já conseguiu confirmar, ou com pessoas que vão sendo indicadas meio em cima da sua agenda ali e que você tenta encaixar dentro da programática que você construiu. Na verdade, seu conteúdo tem que seguir uma lógica de aprendizado para o seu participante. Ele tem que dar oportunidade da pessoa que está ali a fim de acompanhar aquele evento, viver a jornada que você construiu. A experiência fica muito mais rica se você pensar numa lógica onde o participante vai enxergar que ele está tendo uma evolução de conhecimento, ou até que ele pode entrar no meio do conhecimento, ele pode entrar no meio da trilha, porque uma parte ele já aprendeu, uma parte ele não quer viver, mas ele consegue entender aquela lógica. O conjunto da obra, no final,
tem que evoluir na cabeça do participante e ele é muito mais importante do que a soma do todo. Então você pode construir um line-up que você tem os melhores, os mais incríveis palestrantes, mas ele não faz o menor sentido. E isso não é tão bom. Você tem que tentar construir realmente uma linha de raciocínio, mesmo que você tenha que brifar e mudar um pouco o conteúdo de algum palestrante, por exemplo. Acho que o melhor comparativo que a gente pode fazer aqui é quando você vê o set list de uma banda ou de um cantor num show ao vivo, onde você vê claramente que ele construiu uma lógica. Ele não canta músicas aleatórias e soltas. Ele geralmente traz uma cronologia da carreira dele, cantando músicas mais antigas e também tentando mixar um pouco de momentum das próprias músicas. Então, músicas que são um pouco mais calmas, músicas que são mais animadas, seguindo ali uma ordem muito clara que faz o seu coração acelerar, essa é a verdade. E no evento você tem que tentar trazer a mesma experiência para um participante. Quando você está pensando nos temas que você vai trazer para o seu evento, para fazer essa curadoria, o equilíbrio entre o que está sendo esperado pelo seu público e temas novos, o que é inédito, é um pouco complicado, porque você precisa se colocar à frente das informações e precisa deter o conhecimento da temática do evento. Então, mesmo que você não seja um expert daquela indústria, porque você não vive aquilo como curador, você precisa tentar buscar o máximo de informação possível com quem é, para poder entender o que está acontecendo naquele cenário. Então, tentar entender quais são as tendências para os próximos 1, 2, 3 anos, para você poder buscar quem são as pessoas que podem entregar esse tipo de conhecimento. Tá? Então, pesquisa prévia é algo muito importante na curadoria. Você tem que realmente tentar mergulhar naquela temática e no que está sendo construído naquela carreira ou naquele evento, naquela temática, para poder entregar a melhor curadoria possível. Eu comparo isso ao mesmo processo de construir um portfólio de investimento financeiro, onde sempre os gestores, né, de carteira de fundos costumam falar que você tem que ter uma carteira equilibrada de fundos, onde você tem que ter um pouco de segurança, um pouquinho de risco e muito risco, de forma que você consiga ter um ganho um pouco maior aí com o seu público. Na curadoria não é diferente. Eu costumo dizer aí numa porcentagem, obviamente que isso é um valor aproximado, que 50% tem que ser dentro do radar esperado, você tem que entregar aquilo que está sendo vivido naquele ano pela sua audiência, de uma forma que eles consigam se atualizar e viver um pouco ali de conhecimento aprofundado sobre o tema. 30% de tendência, então aquilo que já está meio que sendo visto, já está começando a aparecer algumas manchetes, alguns assuntos, alguns artigos, e que provavelmente deve acontecer nos próximos 1, 2 anos, e depois completar com 20% do que é muito fora da caixa. Então são coisas que você ouviu aí, que você achou na sua pesquisa, que realmente está num futuro distante aí de 5, 10 anos, e que se você conseguir trazer alguém para poder falar sobre isso e surpreender a sua audiência, vai ser bem completo e vai ser bem rico aí para quem estiver assistindo esse conteúdo, ou lendo, ou acompanhando. O que está no radar em tempos de eventos online deve tentar ser abordado de uma perspectiva diferente. Então você tem que tentar achar um novo ângulo sobre um tema que já foi falado, que já tem conteúdo disponível e que algum palestrante já falou sobre. Eu gosto de citar aqui o exemplo do Web Summit, um evento de tecnologia que acontece em Lisboa, um dos maiores eventos globais aí de tecnologia, inclusive, que há 2 anos atrás levou o Tony Blair para falar de tecnologia e inovação no governo. E foi bastante surpreendente quando o Tony Blair estava no palco falando, Tony Blair, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, não pelo que ele representa, não por ele ter sido primeiro-ministro, mas porque ele tinha muito para falar, o que ninguém sabia, sobre uma perspectiva inesperada, que era a perspectiva de um governante, alguém que estava dentro realmente do palco ali da liderança mundial e que enxergava os desafios, enxergava os defeitos também e que gostaria de ver mudanças, mas que não conseguiu ver dentro do próprio governo dele ali. Então aquilo foi bastante surpreendente para o público, é até hoje considerado uma das melhores palestras que aconteceu no Web Summit, ela está disponível online e mostra bastante como abordar, independente se é uma figura pública, famosa ou não. O papel do curador de conteúdo é conseguir criar uma experiência que vai ser vivida pelo participante da mesma forma que um maestro rege uma orquestra. Então, vivendo os altos e baixos daquela música e se conectando com aquela experiência, sentindo a emoção de todo aquele momento e se conecte com aquilo, deixando aquilo gravado na mente e no coração dela.